Como podem ver, vou iniciar o estudo do livro Os Mensageiros e vamos falar e refletir um pouco nos primeiros dos capítulos 1 ao 7. Portanto, então, relativamente ao capítulo 1, chama-se Renovação. Não sei se sabem, esta obra, Os Mensageiros, vem na sequência do livro O Nosso Lar. É um livro, para quem frequenta esta casa, posso dizer, obrigatório de ler. Também poderemos ver o filme, que também está na internet. Se colocarmos filme O Nosso Lar, podemos vê-lo, que é um filme muito bom. Então, este livro vem na sequência dessa obra. Então, quem leu esta obra, ouviu o filme, assiste ao desencarne de André Luís e a todo o seu processo de adaptação, a todo o seu processo de aprendizagem dele na colónia onde ele foi acolhido. Foi a colónia O Nosso Lar. A obra termina com a visita dele à família terrena. Ele verifica quando faz essa visita, quando recebe essa autorização que ele tanto queria fazer. Ele queria muito visitar os seus familiares na Terra e ele finalmente, no fim da obra, vê-se que ele foi autorizado, já por merecimento, fazer essa visita. Ele verifica que a sua esposa já está casada com outro homem. Os filhos já tinham, em parte, esquecido dele. E a lembrança dele já há pouco se mantinha. Perante este cenário, inicialmente ele fica com uma espécie de... Não é bonito dizer, até vou dizer entre aspas, ódio. Ficou assim muito triste, ficou de ver que eles já o tinham esquecido. E então... e de ver aquele intruso que estava no seu lugar. Portanto, ele chega à casa dele, vê um outro homem a ocupar o seu lugar, não percebia o que se estava a passar, vê a mulher a chamar-lhe de marido, preocupado com ele, e os filhos já há pouco falavam do pai. E então, ele já tinha vivenciado na espiritualidade algum aprendizado e compreendeu porque é que tinham demorado tanto tempo para que ele tivesse notícias da sua família, porque ele pedia notícias da sua família na Terra, quando se encontrou com a sua mãe, quando falava com os seus orientadores lá, ele pedia notícias dos seus familiares na Terra, mas eles não lhe davam. Diziam que logo iria saber, logo. Portanto, eles sabiam o que se estava a passar, mas André Luís não estava ainda preparado para ouvir. E então ele teve aquele tempo lá, preparou-se, fez aprendizados, e então quando eles entenderam que ele tinha condições de visitar, até como bónus hora, como prémio do seu trabalho lá, ele foi autorizado a fazer a visita à Terra, mas não foi sozinho. E não foi sozinho porquê? Porque André Luís ainda não tinha a estrutura suficiente para apanhar aquele embate, porque ele teve um embate quando chegou à sua casa e viu outro homem no seu lugar e viu coisas diferentes. Ele, quando se enraiveceu, a faixa vibratória dele baixou logo. E ao baixar, ele retornou por momentos ao umbral, um lugar que ele não queria estar mais. E, por isso, ele não foi sozinho à Terra, ele procurou ajuda imediatamente, já com o aprendizado que ele tinha, procurou ajuda e ele voltou. Então,
depois dele se ter libertado destes sentimentos de posse e ciúme, ele procurou ajudar o marido de Zélia, que estava doente, recorrendo a Narcisa, que era uma irmã que trabalhava na colónia Nosso Lar. E eles procuraram ajuda na natureza, buscando aí remédios que procurassem ajudar Ernesto, que era o segundo marido de Zélia. Ele conseguiu, portanto, ajudá-lo, e ele aí colocou em prática a caridade. Ele começou a demonstrar um amor indiferenciado, não é aquele amor apego. Ele estava a preparar o remédio para tratar o marido de Zélia. Ele já estava a trabalhar um amor indiferenciado, não era aquele amor posse, porque ninguém é de ninguém, nós pensamos muito que o meu marido, os meus filhos, eles não são nossos, eles são-nos emprestados. Todos nós temos a nossa individualidade. Eles são nossos companheiros de jornada, mais nada. E aprendemos uns com os outros. E então, André Luís, ao fazer um medicamento para tratar o marido de Zélia, já estava a colocar em prática o que ele tinha aprendido, ou seja, o desprendimento. Conseguiu destruir aqueles castelos de exclusivismo injustos e sentiu que outro amor se instalava em sua alma, fazer o bem pelo bem, independentemente de que seja quem for. A partir daqui, André Luís conseguia perceber, quando ele já fazia isto, ele e nós, espíritos, quando chegarmos a estas etapas, ele já conseguia então entender outros deslumbramentos que sua alma desconhecia completamente. Ele começou a preocupar-se com outros valores mais altos e deixar de parte as fofoquinhas. Ele buscava os irmãos necessários e procurava saber em que podia ajudar e ser útil. André Luís estava em transformação. Evidentemente que esta transformação se dá lentamente. Não há como haver saltos. Não viramos santos de um dia para o outro. Nós já sabemos isso. A evolução é lenta, é gradual. Nós precisamos de muitas reencarnações para atingirmos determinados patamares. A evolução é lenta. Se não, olhemos para nós e possamos observar quanto nos é difícil também mudar. Quando temos determinados vícios enraizados em nós, podemos superá-los e devemos, mas não é fácil. Portanto, é uma evolução lenta. E nesta fase de André, em que ele procura ajudar e ser útil, Narcisa sente já um certo desânimo na medida em que ele já estava naquele trabalho que ele desenvolvia lá, naquela colónia, ao Nosso Lar, mas ele precisava de mais. Já estava há um determinado tempo e ele já estava a sentir um pouco de tédio, desânimo. Então Narcisa incentivou-o a procurar Tobias e para poder frequentar outros cursos no Ministério da Comunicação. E então vamos assistir neste livro a esse trabalho lá. Então, no capítulo 2, fala-nos sobre Aniceto. No início deste capítulo, André segue os conselhos de Narcisa e procura Tobias, que lhe diz que ele já possuía o número necessário de horas de trabalho para justificar o pedido. O que é isto? Nós vamos para o mundo espiritual e temos que trabalhar. Porque quem pensa que vai para lá e que vai de férias e descansar, não é verdade. Férias temos aqui, na Terra.
todo o trabalho que é feito, como é que nós evoluímos? Através do trabalho, através do aprendizado, através do estudo. É assim que nós aprendemos e temos que praticar. Por isso temos que trabalhar, pôr em prática aquilo que nós aprendemos. E ele já tinha mérito, porque ele, quando recebeu a ajuda no nosso lar, ele desencarnou com muita perturbação. André Luís teve 8 anos no umbral, numa zona muito baixa, em que ele sofreu muito, porque ele não entendia o que lhe tinha acontecido. Ele era médico na Terra, tinha determinados vícios, desencarnou doente e esteve no umbral 8 anos. Quando ele já estava numa fase de muito sofrimento, ele, pela primeira vez, pediu ajuda a Deus. E logo de imediato, isto para resumir, apareceram amigos espirituais que o recolheram, que o levaram numa maca e que o levaram para a colónia Nosso Lar. André Luís tinha a mãe já era um espírito muito evoluído, não vivia em Nosso Lar, vivia num outro local, que ela orava muito pelo seu filho e pedia para que aquele filho fosse tocado, até que ele conseguiu despertar naquela zona onde ele estava, de muito sofrimento. Ele fez uma oração sentida, pedindo ajuda, e os amigos espirituais imediatamente se dirigiram a ele, porque ele, quando fez a oração, ele abriu um campo que teve condições de os ver. Será que aqueles amigos espirituais que o foram buscar, só naquele instante é que foram junto dele? Não foram só. Eles já tinham ido várias vezes junto de André Luís, só que André Luís não tinha condições de os sentir e de os ver. Só quando ele levantou o pensamento e levantou a sua faixa vibratória, aí ele reuniu condições para os ver. E então, nesta etapa, nesta altura, Narcisa manda-o procurar Tobias, porque ele já tinha feito muito trabalho nas câmaras de retificação. Foi o primeiro trabalho de André Luís, foi nestas câmaras. E então ele iria falar com Aniceto, que morava com 5 amigos, que tinham sido seus discípulos na Terra, e iria-lhe pedir uma oportunidade no Ministério da Comunicação. Aniceto era um homem extremamente gentil, o que à partida lhe causou logo uma ótima impressão e mostrava uma calma de um homem que tinha a idade madura, sem fantasias da mocidade inexperiente, revelava um otimismo sadio e um coração cheio de ideais. Muito sereno, ele ouviu todas as alegações do seu benfeitor, dirigindo-se de quando em vez olhares amigos e indagadores. Aniceto também olhou para André e diz-lhe que o serviço é variado e muito rigoroso. Logo, o departamento de trabalho no qual você quer entrar aceita somente os cooperadores interessados, reparem bem, na descoberta da felicidade, em servir e respondendo sempre por qualquer erro cometido. Portanto, era um trabalho de muita responsabilidade. Diz-lhe ainda que achamos-nos aqui num curso de extensão das velhas vaidades. Não queremos vaidades já. Vaidades pessoais trazidas do mundo carnal. Temos que desempenhar o nosso trabalho com amor, com muita assertividade, com muita responsabilidade. E qualquer erro que façamos, temos
que responder por ele. Portanto, no trabalho para Jesus, uma coisa também muito importante, temos que deixar de lado o melindre. Nós ainda nos melindramos muito uns com os outros, porque esta disse isto, aquela disse aquilo, ainda nos melindramos. E temos que entender que não somos perfeitos e quando tivermos de sermos corrigidos, pois assim o seremos. Devemos aceitar as críticas que nos façam sempre como construtivas. Quem nos faz um reparo é porque nos ama, porque quer o melhor de nós. E temos que ver a vida desta forma. Então, Aniceto diz-lhe que naquele momento ele tem 3 vagas. E André ouviu com muita atenção e ficou muito feliz pela oportunidade de aprendizado. André parecia estar pronto para aquela tarefa, a qual iria iniciar já no dia seguinte. Capítulo 3. Já no centro de mensageiros. Mensageiros, como a própria palavra diz, é aquele que leva uma mensagem, porque estamos no Ministério da Comunicação. André despede-se então de Narcisa e Tobias acompanha-o nos novos trabalhos que ficam no centro de mensageiros, no Ministério da Comunicação. O centro é muito vasto, são desenvolvidas ali muitas atividades, comparando-o mesmo a universidades ali reunidas. O centro, o que é que aquele centro faz? O centro prepara entidades. Quem são as entidades? São os espíritos, a fim de que se transformem em cartas vivas de auxílio, de socorro aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Nós aqui no centro não gostamos de receber uma mensagem. Ai, como gostamos! Não gostamos de receber uma mensagem de um ente querido que já partiu, de quem temos muitas saudades. Gostamos muito. É este trabalho que é feito. Lá também são organizadas turmas específicas para reencarnações. Nós já sabemos que as nossas reencarnações, as reencarnações, são planeadas, são programadas ao pormenor. Para quê? Para que nós, ao reencarnarmos aqui na Terra, possamos vir com todas as condições para sairmos vitoriosos, não é? Os irmãos que preparam as nossas reencarnações ouvem-nos a nós quando temos esse mérito, porque nem todos temos o mérito, de participar no nosso programa reencarnatório, e vimos com todas as condições, vimos para a família que precisamos, para o trabalho, vimos com tudo bem organizado. Para quê? Para que possamos resgatar nossas faltas do passado e possamos evoluir, mas pensando sempre que reencarnamos com as condições todas para sairmos vitoriosos. Isso dá-nos um certo conforto já. E ele diz-lhe que todos os anos daquele trabalho saem de lá centenas de médiuns doutrinadores. Portanto, são preparados todos os anos espíritos que vão reencarnar com a missão de doutrinar aqui na Terra. Tobias diz: longas fileiras de doutrinadores partem daqui, com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, para nos melhorarem a nós, precisam de renúncia e altruísmo. Vejam que a tarefa não depende do conhecimento intelectual. Eu, para desempenhar um trabalho de doutrinador, não preciso ser doutor, não. Preciso de ter moral para isso.
Não é exigido muitos conhecimentos intelectuais. Não, não é. É exigido amor, dedicação, trabalho no bem. O que é necessário é a execução, é abrir mão de diversas coisas que o nosso egoísmo, a nossa vaidade querem para que a gente atue, para que a gente de verdade trabalhe no bem. Isto é que é necessário. Vontade, esforço, positivismo, ter uma mente sã, gostarmos de ajudar. E nós ajudamos-nos muito mais a nós. Nós é que somos os mais ajudados. Quando nós trabalhamos no bem, além de podermos ajudar o nosso irmão, dar-lhe uma palavra, seja com aquilo que for, o mais ajudado somos nós. Nunca se esqueçam disso. Então, renúncia é uma coisa importantíssima. É preciso convencer com o exemplo e não com belas palavras. A pessoa pode falar muito, muito, muito bem, mas se não sentir, se não praticar, de que vale aquelas palavras? De que valem? Não valem de nada. Então Tobias alerta e diz que a mediunidade é santa. Já os médiuns, reparem, a mediunidade é santa. Já os médiuns, reticências. Depende muito do que eles fazem na prática. André estava a ouvir aquilo tudo e não parava de se surpreender. E Tobias continuava falando. E diz: todo ato de humildade e amor é respeitável e são. Só que não adianta se não fizermos manutenção e limpeza do vaso, da nossa limpeza, do nosso coração. Para recebermos essas bênçãos, temos que aproveitar este ensino para mudar. Então, o objetivo lá, onde André está, é trabalhar os espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. E Tobias diz ainda que são raros os que triunfam. Reparem, todos os anos são enviados fileiras de espíritos, preparados lá, mas chegam aqui e falham. E ele diz aqui, são raros os que triunfam. Precisamos compreender que toda a dificuldade, todo o desafio que nos aparecer é uma oportunidade de trabalho e transformação e que irá contribuir com toda a certeza para o nosso crescimento e evolução. Não é à toa que nós dizemos que nós mudamos a nossa forma de ser com a dor. Nós precisamos sofrer ainda para olharmos para nós e pensarmos assim: mas porquê? Porquê é que isto me acontece? E quando a dor nos bate bem fundo, nós procuramos ajuda. E aí ouvimos os conselhos que nos são dados e aí mudamos. Mas se a vida nos correr às mil maravilhas, como se costuma dizer, nós não nos lembramos. Andamos bem, pensamos no irmão que precisa, pensamos... Não pensamos. Ainda precisamos da dor para mudar. Então, eles continuaram a sua visita pela colónia e Tobias dirigiu-se novamente para Aniceto, que lhe disse que André iria ficar a partir daquele momento aos seus cuidados. Mandou chamar Vicente, que tinha sido também médico. Vicente era um outro aluno, que por afinidade profissional mandou-o chamar, apresentou-o a André e disse-lhe que a partir daquele momento iriam andar juntos. Então vamos para o capítulo 4, que é o caso Vicente. Vamos conhecer Vicente. Neste capítulo vamos conhecer os detalhes sobre a vida pessoal dele. Vicente tinha um semblante muito calmo, olhar inteligente e lúcido, irradiava carinho e bondade, sensatez e compreensão. Ficou muito feliz
também por ter encontrado um companheiro médico, demonstrando a extrema generosidade fraternal. Em pouco mais de uma hora de convívio, André sentia uma grande afinidade com Vicente, como que o sentimento de dois irmãos unidos, desde muito por laços espirituais. O novo companheiro tinha conquistado a sua confiança. E Vicente pergunta-lhe sobre os seus parentes terrenos e André conta-lhe o seu sofrimento, que sua esposa tinha novamente casado e relata tudo aquilo que assistiu quando foi autorizado a visitar aquela que tinha sido a sua casa e os seus familiares. Fez aquele drama, aquela dor dele, viveu, e Vicente ouviu tudo com muita atenção e diz-lhe que ele foi muito feliz. E André estava-lhe a contar o sofrimento todo, que sua esposa tinha novamente casado, que os filhos já não se lembravam dele, e Vicente diz-lhe que ele tinha sido muito feliz e que sua esposa o tinha respeitado até ao fim, já que com ele não tinha sido a mesma coisa. Vicente tinha-se casado com Rosalinda, que amava muito e de quem teve 2 filhos. Viveu muito feliz ao seu lado durante 10 anos. Parecia uma mulher muito dedicada à família, gostando muito de o ajudar profissionalmente, até que um dia, numa determinada altura, o irmão de Vicente, que era Eleutério, era um jovem advogado, veio viver para perto deles e Eleutério, como era solteiro, visitava muito a casa do seu irmão, onde passava muitos serões. Ele observava que Rosalinda dispensava muitas atenções a Eleutério, mas achava que era por ser seu irmão. Contudo, ele ia observando que a mulher, a pouco e pouco, ele ia mudando, ela ia modificando muito e exigia coisas que antes nunca tinha exigido. Ela começou a faltar ao trabalho junto do seu marido e exigiu que fosse contratada uma auxiliar que a substituísse, alegando que os filhos precisavam dela. Na altura, Vicente achou tudo normal. Rosalinda passou a preferir a companhia do irmão, do seu cunhado. E isso entristecia-o muito, mas ele não poderia pensar mal, afinal, Eleutério era seu irmão. A sua vida doméstica, antes tão feliz, passou a ser de solidão assaz, amarga, que ele tentava iludir ocupando-se com trabalho. O tempo passava até que uma pequena borbulha apareceu na sua fossa nasal, que aparentemente parecia inofensiva, mas de repente começou a tomar uma gravidade extrema, declarando-se em poucas horas uma septicémia. Foram em vão todos os cuidados dos vários colegas médicos e rapidamente ele concluiu que o seu fim estava muito próximo. Rosalinda e Eleutério pareciam um pouco consternados e ele diz ainda que até guarda, até ao dia que ele estava a falar com o André, a expressão de ver-lhes o olhar ansioso no momento em que a neblina da morte o envolvia. Depois de algum tempo de perturbações nas zonas inferiores, quando já se encontrava restabelecido em nosso lar, Vicente certificou-se de toda a verdade. Rosalinda havia casado com o seu irmão. André, ouvindo tudo, diz-lhe que as suas histórias eram muito parecidas, ao que Vicente lhe diz que estava muito enganado. Vicente diz-lhe que, ao regressar ao lar, numa visita que ele foi autorizado a fazer ao lar, soube que tinha sido vítima de um odioso crime. Seu irmão tinha arquitetado um plano. Na altura, não havia divórcios.
e parecia muito mal, era escandaloso na época os dois cunhados irem viver juntos. Então ninguém queria ser falado. E então eles, porque eram pessoas muito conhecidas, então Eleutério pensou em fazer uma colocação de uma gota macrobiana. Eles estudaram, pesquisaram, e que a sua esposa colocava aquela gotinha onde Vicente tinha a borbulha enquanto dormia, de forma a causar uma infecção generalizada que o matou. A mulher foi quem aplicou enquanto dormia, sem ele se aperceber. E assim, por meio de um vírus destruidor, a mulher mata o marido para ficar com o irmão dele. Que história! Será parecida com a do André? Não, não é. André estava perplexo e ele perguntou de imediato o que tinha acontecido com os criminosos. Como estava a vida deles hoje na sociedade? E Vicente diz-lhe, calmamente, que eles ainda estavam encarnados e que viviam aparentemente felizes. Eram uns excelentes materialistas. André questiona, e a justiça? Vicente diz-lhe que eles iriam colher os frutos desse ato e havia que seguir em frente. Vicente já estava muito mais calmo, já não se importava. Os outros que lhe fizeram, que praticaram o crime, iriam ter que pagar por aquilo que eles fizeram. Portanto, ele só tinha que seguir em frente, não queria ficar preso ali. Não valia a pena, só se estava a prejudicar a ele. Portanto, nós, perante uma situação, seja ela qual for, nós não nos podemos vitimizar. Há que seguir em frente. E finaliza o capítulo com uma frase. Para nós, o mal é simples resultado da ignorância. E a ignorância é esclarecida com a luz do Evangelho. É verdade. Capítulo 5. Ouvindo instruções. Vamos ver que instruções é que eles vão receber. Neste capítulo, André e Vicente chegam ao salão para assistir a uma palestra. E quem iria falar era Telésforo. Tem assim um nome um pouquinho difícil. Telésforo, um antigo trabalhador da comunicação. Começou por fazer as habituais saudações e foi direto ao assunto, dizendo que ali se encontravam companheiros fracassados nas intenções mais nobres e irmãos outros desejosos de colaborar nas tarefas que diziam respeito à comunicação. Portanto, ali, naquele salão, estavam irmãos que falharam na última reencarnação e outros que queriam iniciar a sua missão. Imagina estar então num salão entre tantas pessoas que fracassaram as tarefas. Será um incentivo ou uma razão para preocupação? Propondo-nos nós a um trabalho, mas estando rodeados de tantos irmãos que fracassaram, acham que será um incentivo para nós ou um motivo de preocupação? É um motivo de preocupação. Então Telésforo continua. Nossa repartição vem promovendo grande movimento de auxílio a irmãos encarnados e desencarnados, que se revelam incapazes de qualquer ação além da superfície terrestre. Nossa tarefa é enorme. Precisamos de disseminar ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam nossa colónia, considerando os esforços e realizações do presente e do porvir. Então, é indispensável socorrer aqueles que enfrentam com coragem as profundas transformações do planeta. As transições essenciais existentes na Terra encontram-se na maioria dos homens distraídos da realidade eterna. Então, ele também diz ainda que combatem-nos
algumas escolas cristãs como se não colaborássemos com o Mestre Divino. A Igreja Romana, diz ele, que os classifica a cooperação como diabólica. A reforma luterana persegue-nos a colaboração amistosa e há correntes espiritualistas de elevado teor educativo que nos malsinam a influência, por quererem o homem aperfeiçoado de um dia para o outro, e nós já sabemos que a evolução é lenta. Sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo como a alma do homem. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura. À medida que a criatura eleva e progride, a alma é diferente. É ou não é? É muito diferente. Ele está dizendo então que os que são bons representam um obstáculo. Os que estão trabalhando em nome de Jesus também são os que se opõem ao trabalho dos espíritos na iluminação das consciências. E então, Telésforo continua dizendo que a ciência progride vertiginosamente e, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se aflições da alma. O que é que nós assistimos hoje? A sofrimentos da alma. Temos tudo, mas temos depressões, temos aquilo que nós temos, muito sofrimento nas nossas casas, muita violência, muitas separações, é ou não é? Muitos suicídios, muitos homicídios, e estamos numa fase em que temos tudo, mas a alma sofre. Então, ele diz aqui que assistimos hoje a suicídios, homicídios, tragédias conjugais, greves, impulsos revolucionários da indisciplina, sede de experimentação inferior, a inquietação sexual, as moléstias, a loucura invadem os lares humanos. Vemos agora a criatura terrestre repleta de problemas graves. Nesta conjuntura, então, precisamos de trabalhadores fiéis, que não se deixem corromper, que se interessem pela sublimidade do sacrifício e de renunciação com o Senhor. E ele continua dizendo com firmeza que quem não deseja servir, que procure outros géneros de tarefa. Quem não quiser servir assim, procure outro trabalho. Capítulo 6, Advertências. Neste capítulo, Telésforo continua advertindo aqueles que se preparam para reencarnar para estas missões, dizendo-lhes que a renúncia é muito importante para poderem vencer e cumprir tudo aquilo a que se comprometeram. Diz ainda que pouquíssimos são aqueles que se lembram dos compromissos quando estão do outro lado do véu. E diz ainda que muitos vêm, como vimos, com muito boas intenções e se mantêm atentos às realidades espirituais. Sabem o que deveriam fazer, mas olham para a humanidade e pensam que ela está perdida e ficam eles pensando, para quê? Eles não me entendem, o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer? Nada. Aí ele cita Jesus e o exemplo que ele nos veio dar. Na altura nós também não estávamos preparados para a vinda de Jesus. Ele veio ensinar-nos há 2000 e tal anos. E então, a causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção da responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. No final da palestra, André vê muitos chorando e Vicente diz-lhe que são servidores fracassados. Capítulo 7, a queda de Otávio. Neste capítulo vamos conhecer a história do fracasso do Otávio. Otávio começa por dizer que teve muita ajuda, que não veio para a Terra com títulos oficiais para ser importante intelectualmente, mas que dispunha de cultura considerável evangélica. E diz que desde adolescente teve o contacto com a espiritualidade. Porquê? Porque a mãe era espírita.
O pai não, mas a mãe era. E a ideia de Otávio, quando reencarnou, era saldar a dívida e evoluir um pouquinho. Estava no seu planejamento que, por volta dos 20 anos, ele iria receber 6 espíritos. Estava no seu planejamento que ele iria ficar solteiro, porque ele iria, aos 20 anos, receber 6 espíritos para cuidar. Depois, mais à frente, já vamos ver quem são esses 6 espíritos. Focado nas crianças, ele não sucumbiria nas tentações inferiores. Portanto, havia necessidade de Otávio vencer aquela prova. E eles entenderam que, estando ocupado com aquelas 6 crianças, ele não iria fracassar. Mas não foi assim. Mais tarde, se ele seguisse corretamente o planejamento, as ajudas espirituais continuariam para que ele continuasse a servir e evoluir. Como disse, ele reencarnou numa boa família, a mãe era espírita e ele, quando tinha 13 anos, a mãe desencarnou. E aos 15 anos começou a eclodir a sua mediunidade, começou a ouvir os chamados do mundo superior. O pai volta a casar e a madrasta, por mais que fosse uma boa pessoa, ele colocava-se sempre num plano superior a ela e nunca a aceitou, apesar das mensagens que iam chegando a ele de sua mãe, já desencarnada, para que ele aceitasse a madrasta. Mas ele vivia revoltado e cheio de lamentações, que não tinham razão de ser. Parentes próximos, preocupados com ele, encaminharam-no para um centro espírita sério, onde ele iria desenvolver, aprender, estudar e principalmente aplicar a mediunidade. Mas ele nunca aceitou isso, não aceitava, dizia que não acreditava, duvidava de tudo e nada o convencia. E ele, com as alucinações que tinha, procurou um médico. E aí, mais tarde, com 20 anos, o pai faleceu. A madrasta ficou viúva pela segunda vez e ela tinha 3 filhos. A madrasta, passado 1 ano e meio, teve que ser internada num leprosário. Como do primeiro casamento do pai tinha 3 filhos e como teve 3 filhos com a madrasta, ficam aqui as 6 crianças, que ele não assumiu. Não assumiu, virou costas a estes 6 espíritos. Portanto, ele estava a afastar-se completamente do seu caminho. Portanto, infelizmente, continuando a derrocada moral dele, dando largas à ociosidade e cometendo ações menos dignas, ele envolveu-se com uma mulher e teve que casar com ela. Só que a pessoa com quem contraiu o casamento era um espírito ainda muito, muito baixo. Desse casamento nasceu um filho que, como diz aqui o livro, está citado, atraiu como filho do casal uma entidade muito monstruosa, que juntamente fizeram questão de se vingar dele até ao fim da sua encarnação. Otávio chega ao nosso lar, desencarna com 40 anos, muito novo, ruído pelo álcool, pelos desgostos e com sífilis. Teve noção de que nada havia feito pelo seu futuro. Então, ele diz, como vê André, falhei, chorando comovidamente, quando aparece sua mãe, que o encoraja e lhe diz que Jesus não falha com a benção do tempo. Jesus iria lhe dar uma outra oportunidade. Então, para acabar, dizer que não importa quantas vezes a gente falha, a espiritualidade nunca desiste de nós. É claro que vamos ter um tempo de preparação, de planejamento, mas iremos ter outras oportunidades e sairemos vitoriosos com a ajuda de Jesus. Desculpem ser assim, muito assim, mais rápido, mas são 7 capítulos e o tempo é pouco. Muita paz para todos.